bem-vindos. Hoje a gente mergulha num texto, olha, fascinante, lá de Êxodo, capítulo 32. Oi. Sim, Êxodo 32 é um momento chave, né? Muita intensidade ali. Muita. E o nosso foco vai ser especificamente a oração de Moisés, aquela intercessão dele pelo povo de Israel. Exato. Uma oração que, nossa, tem camadas e camadas de significado. É isso aí. A gente vai usar como base os versículos 30 a 32 desse capítulo. Para situar um pouco o pessoal, o clima tá pesadíssimo, né? Muito, totalmente. Moisés tinha acabado de descer do Sinai, com as tábuas da lei, e o que ele encontra? O povo adorando um bezerro de ouro, que eles mesmos fizeram. Uma traição assim logo de cara. Quebra total da aliança que tinham acabado de firmar com Deus. É chocante. E as consequências foram, assim, imediatas e brutais. O texto mesmo fala, ali no versículo 28, que teve um confronto e uns 3.000 homens morreram naquele dia. Sim, por ordem do próprio Moisés, né? Executada pelos levitas que ficaram fiéis. Um cenário bem sombrio. Sombrio é pouco. Luto, pecado escancarado, a ira de Deus ali pairando. É nesse ambiente carregado que Moisés se vira para o povo no dia seguinte e, bom, ele anuncia o que vai fazer. É o versículo 30, né? Isso, Êxodo 32:30. Ele disse, olha, vocês cometeram um pecado enorme, mas agora eu vou subir ao Senhor. Quem sabe eu consigo fazer propiciação pelo pecado de vocês. Essa palavra propiciação já dá o tom da gravidade, né? Exatamente. Não é só pedir desculpa. É tentar aplacar a ira, fazer uma expiação mesmo. Tentar consertar o que foi quebrado. Ele sabe que a coisa tá feia. E que a única saída é ir direto à fonte, a Deus. É. Ele vai subir o monte de novo. Mas dessa vez não é para receber mais lei. É para advogar pelo povo, pela sobrevivência deles. E aí, como essa intercessão acontece? É o que a gente vai ver agora. É aí que a coisa fica ainda mais intensa. Fica. Versículos 31 e 32. O texto diz, assim Moisés voltou ao Senhor e disse, ah, Senhor, este povo cometeu um pecado terrível, fazendo para si deuses de ouro. Direto ao ponto. Sem tentar amenizar a culpa do povo. Nada. Ele reconhece a gravidade. E aí vem o pedido, que é, assim, chocante. Ele fala, agora perdoa o pecado deles. Mas se não, por favor, risca o meu nome do teu livro que escreveste. É de tirar o fôlego, né? Totalmente. Pensa bem. Ele não está só pedindo perdão. Ele está colocando a própria pele em jogo. Tipo, Senhor, perdoa. Mas se alguém tem que pagar, que seja eu. Me apaga do teu livro, mas salva esse povo. Nossa, é uma audácia e um amor que a gente quase não consegue dimensionar o que significa se oferecer assim. Oferecer a própria conexão com Deus, talvez? Por um povo que acabou de trair? E o que seria esse livro que ele menciona? Tem alguma pista sobre isso? Olha, essa imagem do livro aparece em outros lugares na Bíblia, né? Geralmente, a interpretação mais comum é que se refere ao livro da vida. O livro da vida. Isso. Seria um registro divino, sabe? Dos que pertencem a Deus, que fazem parte da aliança dele, que tem a promessa da vida eterna. Entendi. Então, ser riscado desse livro significaria basicamente a morte espiritual, a exclusão definitiva da presença de Deus, do favor dele. A oferta de Moisés é o máximo que ele poderia oferecer. Ele está se colocando como substituto para a condenação do povo. Puxa vida. É muito radical. É radicalíssimo. E essa atitude dele, essa disposição sacrificial, nos leva a pensar no papel de Moisés de uma forma mais profunda. Como assim? A tradição teológica muitas vezes enxerga Moisés aqui como um tipo de Cristo. Ou um símbolo, uma prefiguração. Um tipo de Cristo. Explica melhor isso. Então, quer dizer que algumas pessoas, eventos ou até objetos no Antigo Testamento funcionam como sombras, sabe? Que apontam para uma realidade maior que ia se cumprir em Jesus. Ah, tá. Como se fosse uma prévia. Exatamente. E essa disposição do Moisés de oferecer a própria vida, a própria alma, digamos assim, pelos pecadores, é um paralelo muito forte com o que Cristo faria séculos depois, na cruz, por toda a humanidade. Nossa, faz sentido. É uma antecipação clara
do que a gente chama de sacrifício vicário, ou seja, a ideia de um justo sofrendo voluntariamente no lugar dos culpados, para que eles possam ser perdoados. Que conexão poderosa. Imaginar Moisés ali sozinho na montanha, se oferecendo desse jeito, como um prenúncio do que Cristo faria. Uau! Isso dá uma profundidade teológica enorme para o texto. Sem dúvida. E você falou da intimidade dele com Deus, né? Que essa ousadia revela isso. Tem mais alguma informação, talvez em outro livro, que ilumine esse momento específico da intercessão? Tem sim. E é um detalhe que o próprio livro de Êxodo não deixa explícito aqui no capítulo 32, mas que o próprio Moisés conta depois lá em Deuteronômio. Ah, é? Onde? Em Deuteronômio 9, versículo 18. Quando ele está relembrando esse episódio do bezerro de ouro, ele diz assim: "E me lancei perante o Senhor, como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido." Peraí, 40 dias e noites, em jejum total. Exatamente. Essa intercessão desesperada, essa oferta radical, não foi uma oração rápida de 5 minutos. Foram mais 40 dias e noites, prostrado, jejuando, suplicando por aquele povo. Caramba! E isso muda tudo. A dimensão do sacrifício pessoal dele fica gigantesca. Totalmente. Mostra o custo pessoal, o esforço físico, espiritual. Não foi um impulso, foi uma batalha de intercessão prolongada. Uma agonia mesmo. É, difícil até de imaginar. 40 dias. E voltando para a oração em si, lá no versículo 32. "Agora, pois, perdoa o seu pecado." Parece que essa palavra perdoa tem algo mais, né, no hebraico original. Algo que talvez nem Moisés sacasse na hora, mas que estava ali. Esse ponto é fascinante, é central para a gente entender a profundidade do que está acontecendo ali. A palavra hebraica para perdoa aqui é nazá. Nazá. Isso, nazá. Na-sha-um. E, embora a tradução mais comum seja perdoar ou remover o pecado, essa palavra tem um significado original muito forte, que é levantar, carregar, levar sobre si, como alguém que pega um fardo pesado mesmo para carregar. Interessante. Então não é só ignorar o pecado? Não. Quando Moisés clama nazá o pecado deles, ele está usando uma palavra que, talvez sem ter a consciência teológica completa que a gente tem hoje, toca na ideia de que o pecado tem um peso e que esse peso precisa ser carregado por alguém. Carregado. Isso. E na oferta desesperada dele, se não, risca-me a mim, ele mesmo está se propondo a ser esse carregador, a levar esse fardo, a sofrer a consequência no lugar do povo. Nossa, carregar o pecado. Isso muda a perspectiva sobre o perdão, né? Não é só um ato mental de Deus, tipo, ok, esqueci. Envolve um custo, um peso que precisa ser assumido. Exatamente. E como é que isso se conecta com o resto da Bíblia? Especialmente com Cristo que você mencionou antes. A conexão é direta. E muito, muito forte, principalmente com uma das profecias mais importantes sobre Jesus no Antigo Testamento, Isaías 53. O servo sofredor. Esse mesmo, que a tradição cristã identifica claramente como Jesus. E olha que incrível. No versículo 4, Isaías diz, falando do servo: "Verdadeiramente ele tomou sobre si, Nasa, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si." E um pouco mais para frente, no versículo 12, fala que ele levou sobre si, Nasa, o pecado de muitos. Usou a mesma palavra, Nasa. Exatamente a mesma palavra, o mesmo verbo hebraico que Moisés usou séculos antes, implorando a Deus pelo povo. Uau, que coisa. O que isso revela é algo extraordinário, né? Sugere que o jeito de Deus lidar com o pecado, para poder oferecer o perdão, a reconciliação, envolve ele mesmo, de alguma forma, carregar esse pecado. Deus carregando o pecado. Moisés intuiu isso usando a palavra nazá e se oferecendo para ser esse carregador substituto. Isaías profetizou isso claramente sobre o Messias, e o Novo Testamento confirma que Jesus cumpriu isso na cruz. Ele não só pediu perdão por nós, ele carregou os nossos pecados no corpo dele, como diz lá em 1 Pedro 2:24. Ele absorveu o impacto, o
peso, a consequência do pecado. Então, peraí, a oração de Moisés com essa palavra nasa acaba sendo tipo uma introdução talvez meio velada, mas muito poderosa, à ideia da expiação substitutiva. Exatamente. A ideia de que o perdão só é possível porque alguém, o substituto, carrega o pecado no lugar do culpado. Perfeitamente colocado. E o mais profundo ainda é pensar quem, no fim das contas, faz essa substituição. Moisés se oferece, né? Mas Deus não aceita a oferta dele, naqueles termos. É verdade. No versículo 33, Deus responde, isso. Ele responde, olha, quem pecar contra mim, a esse eu riscarei do meu livro. Deus mantém ali o princípio da responsabilidade. Mas a conversa não para aí. Ele vai prover uma solução. Só que não vai ser Moisés o carregador final do pecado. Entendi. A passagem toda, com essa linguagem com Moisés servindo de tipo, aponta para a solução definitiva que viria do próprio Deus. Que seria Cristo. Exato. Séculos depois, na pessoa de Jesus Cristo, que é Deus encarnado, o próprio Deus providenciaria o substituto perfeito. Ele mesmo carregaria nasa os pecados do mundo. Então, a oração de Moisés não só mostra o coração compassivo dele e essa função de prefigurar Cristo, mas também pela palavra que ele usa, introduz um dos maiores mistérios da fé. O perdão de Deus tem um custo imenso. E esse custo foi pago por Deus mesmo em Cristo na cruz. E isso realmente muda a forma como a gente pensa sobre salvação, né? Não é algo barato. Não é Deus só passando um pano, como a gente diz. De jeito nenhum. Existe um ato de transferência mesmo, um carregamento de fardo. Deus, em Cristo, pega para si aquilo que separava a gente dele. Precisamente. Entender esse duplo sentido de nasar, perdoar e carregar, ilumina o centro do Evangelho. O perdão que a gente recebe não é um perdão superficial, leviano. Ele custou um preço altíssimo. E isso revela o quê? A profundidade do amor de Deus. Sim. Que não só declara o perdão, mas age para tornar esse perdão possível, absorvendo ele mesmo o impacto do nosso pecado. E mostra também a seriedade com que Deus leva o pecado. Ele não pode ser só ignorado. Precisa ser expiado, carregado. E pensar que tudo isso está ali de forma meio embrionária naquela súplica desesperada de Moisés lá no alto do monte. É realmente uma passagem de uma densidade teológica incrível. Impressionante mesmo. Então, recapitulando, a gente viu a oferta radical de Moisés, né? Disposto a ser riscado do livro. Analisamos como ele prefigura Cristo nesse sacrifício, exploramos o significado profundo da palavra nasar, como carregar o pecado. Isso. E conectamos tudo isso com o conceito central da expiação substitutiva, que foi realizada, no fim, pelo próprio Deus em Cristo. Exato. A riqueza desses poucos versículos é enorme. E talvez assim, a reflexão final que fica disso tudo, algo para a gente continuar mastigando, sabe? É justamente sobre a nossa resposta a essa verdade toda. Como assim? Bom, se Deus em Cristo realmente carregou os nossos pecados, se Ele assumiu o nosso fardo mais pesado, como é que a gente vive sabendo disso? Boa pergunta. Porque muitas vezes a gente tenta carregar a nossa própria culpa, né? Ou então a gente trata o perdão como se fosse algo trivial, fácil. Como a gente pode, então, direcionar a mente, o coração, para meditar na grandeza desse ato de Deus? O que significa, na prática, confiar que o fardo já foi levado por outro? E o que essa disposição de Deus de carregar a nossa sujeira revela sobre a natureza do amor dele que a gente nem consegue sondar direito? E sobre o custo real da redenção, um custo pago por ele, não pela gente. Deixar essa questão ecoando. Exato. Deixar ecoar. Acho que pode transformar a nossa compreensão e principalmente nossa gratidão. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.